Alô pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Augusto Rico e faço essas lives já há algum tempo, mas hoje estamos entrando numa fórmula especial, extremamente espetacular. Eu peço a vocês que estão entrando agora que fiquem até o final, que vocês terão grandes surpresas, porque o tema de hoje é a lei da atração. Viver com medo ou viver com alegria e ousadia. Porque o medo pode nos conduzir a uma vida vegetativa e à morte. Da mesma maneira que o outro lado. Mas essa dualidade que as pessoas sempre colocam, viu? E com muita propriedade, eles usam a dualidade exatamente para poder tirar das pessoas o que elas têm de mais vantagens. E aí criou-se a teoria de levar vantagens em tudo. Por isso que eu escolhi esse tema hoje, em função, evidentemente, da pandemia que aí está. Não é? Nós estamos focados hoje com atenção plena em algumas coisas que algum tempo atrás as pessoas não estavam tomando consciência. Sabe por que eu digo isso? Porque é muito comum as pessoas, até o início da pandemia, daqui para frente nós vamos fazer uma análise para ver como é que nós chegamos lá, é muito comum a pessoa ficar ligando só no que fala, só no que ouve, e muito menos no que faz, não é? Eu, há 5 anos atrás, eu já venho dizendo para as pessoas que o mais importante hoje é ela tomar consciência da vida dela. E aí nós falávamos assim, desenvolva a consciência plena do mundo em que vive e entenda a realidade como é criada. Em outras palavras, é vivermos o aqui e agora positivamente com aquilo que nós sabemos, daquilo que nós somos capazes de fazer. Nas lives, enquanto eu levei esta mensagem de paz e amor e compreendemos que vários outros psicólogos, pastores, enfim, professores, coaches, pessoas que tinham assim a possibilidade de apresentar uma nova visão da vida, tinham poucas curtidas, ninguém queria saber, chegavam na internet, rapidinho, todo mundo queria saber, do rápido e tudo mais. Aí vem o danado de um vírus pequenininho, né? Quantas vezes o homem é muito maior que o vírus, quantas vezes ele é muito mais forte que o vírus, e aí ninguém fala que é um supervírus, mas sim um novo vírus. O que eu quero levá-los a refletir a respeito disso? Ressignificação de conteúdo em determinados contextos. Em outras palavras, o que seria isso? Mudança de hábitos, mudança de protocolos, mudança de testes, mudança de exames. E tudo isso, o vírus veio, em pouco tempo, mostrar para o ser humano que é assim. Quando nós estudávamos política de governo, resultados que o cliente obteve com a orientação dos profissionais da saúde, particularmente e sobretudo dos psicólogos, que estavam caminhando para a política de governo, né, esperando e criou-se no país uma forma de que as pessoas esperassem a coisa cair. O peixe assado ela já não queria, queria cozido. Quanto mais dar a vara e botar para pescar. Aí você percebeu que o valor do professor começou a cair. Professores passaram a ganhar menos. As pessoas que tinham o propósito de orientar, ensinar as outras, fazer acontecer, esperar que mudasse o contexto do ensino para um contexto de aprendizagem. Ora, se você já está gostando desse assunto, já deixa um clique aí, compartilhe, não é? Curta, reaja e
faço um comentário. Outra coisa, essa live de hoje talvez não termine hoje, né? Ela termina amanhã. Então amanhã nós vamos dar continuidade nisso. Você já compartilhe, já espere. Amanhã às 18 horas, a nossa live de toda terça-feira vai tocar nesse assunto. Para a satisfação do ego, muitas pessoas, cliques 1000. Aí, curtir e colocar tudo mais. Então, dentro do nosso tema, que é a vida, e a vida de ousadia, a vida de coragem, porque já disse, copiando o Cortella, né, o filósofo lá, que o pessimista é um vagabundo, enquanto que o trabalhador é o otimista. Porque ele tem que sair de casa, ele tem que tomar condição, ele tem que ir para frente, ele tem que criar um negócio, tornar-se um empreendedor, monta um negocinho. Vocês já viram na saída do metrô? Quantas pessoas tinham em cada uma delas, assim, uma barraquinha, um vendendo café, outro vendendo bolo, isso e aquilo. Tinha que levantar de madrugada para fazer isso, enquanto que o pessimista está lá sentadão, assim, fala, pô, ela não vai vender nada hoje, não tem ninguém. Aí eu falo, peraí, cara, mas vamos fazer acontecer, vamos fazer isso ir para frente. Espera que você vai ver que vai piorar. Tá muito tranquilo, vocês vão ficar sentados e vai piorar. Espero política de governo, então faz isso, faz aquilo. Isso é bom, porque se me deu. Né? E aí eu estou na zona de conforto. Conversa que zona de conforto. A pessoa está na janela de tolerância. Vou repetir, janela de tolerância. Porque, na verdade, a pessoa está olhando assim para a vida, está vendo as coisas acontecerem, está tolerando aquele estado que ela está. Porque se ela estivesse no conforto, como se diz, no bem bom, ela não estaria esperando nada de ninguém. Mas não é assim que a vida acontece. Quando as televisões começaram a aparecer com aquele trombolho que a gente tinha que levantar e mudar o canal, criou uma geração que só aperta um botãozinho. Veio o controle remoto. A vida não tem controle remoto. Tem que levantar e mudar. E o que tem o coronavírus com isso? O coronavírus veio em pouco tempo mostrar para as pessoas que tem que se mudar, tem que ressignificar conteúdo para a vida em um conteúdo no seu contexto, com as suas diversidades, com todas as discrepâncias. O que é isso, em outras palavras? É o seguinte, você vive, nós vivemos e nós estamos num universo onde tem algumas coisas que acontecem assim. Por mais que alguém queira a dualidade e criar polêmica e fazer as coisas para tirar vantagem disso, se você ainda não entendeu que isto acabou, que isso não vai existir mais, você precisa refletir um pouco mais. Se você está pensando que isso é uma fase que aconteceu agora, passou e vai... tudo vai mudar, vai voltar no que era antes, besteira, esquece isso. Esse negócio da curva de transmissão da doença e curva associada somente à curva de morte, isto mudou a partir do momento que o médico começou a ficar doente. Que ao mesmo tempo que o psicólogo começou a passar por tensões, pressões e vivenciar o estresse. Então, nada mais será igual. O mundo é um novo mundo. Você pensa que acabou? Não acabou. O vírus vai continuar aí. Qual é o segredo? Na medida em que nós estudamos isso, nós observamos o seguinte: outras pestes tiveram antes. Não é porque surgiu vacina disso aqui que acabou, erradicou aquela doença. Ajudou, evidentemente, mas o mais importante foi a resistência orgânica, a resistência psicológica que as gerações foram herdando de gerações por gerações. No seu DNA começou a chegar um componente que diz aqui, ó, esse aqui é a minha tropa de defesa, viu? Meus glóbulos brancos vão lutar contra isso.
E aí, existe aquelas pessoas que ainda não acompanharam. Se você é dessas, que faz repercutir informações que conduzem ao medo, você está acabando com aquilo que alguns médicos chamam que é o efeito placebo. O que é o efeito placebo? Quando você acredita que aquela medicação vai ser boa, o seu organismo já se prepara para isso e potencializa a química e alinha a sua química interna. As suas glândulas, o sistema endócrino, recebe menos quantidade de química, seja em draga ou em líquido, e ela vai fazer com que você reaja mais prontamente. As características e circunstâncias do novo mundo serão totalmente diferentes, o universo é diferente, nós seremos diferentes, e principalmente as condições serão diferentes, porque os vírus vão continuar aí. Tem gente que, se você é daquele que pensa que terminando o isolamento social, terminando a pandemia, tudo acabou, olha, convém pensar um pouco mais, sabe por quê? Porque o vírus vai continuar aí. As formas de transmissão vão continuar. Eu começo pelo isolamento social. O que é o isolamento social? É uma punição para aquele que é fora da lei, que é confinado numa casa de detenção, dependendo da idade, não é? Uma casa de recuperação, ou numa penitenciária. Você vai viver com a vida toda confinado? Não adianta ir para passar as férias, como tem gente que está passando as férias, vai pescar, vai subir em cima de uma árvore, vai esconder numa caverna. Não adianta. O vírus acha uma fórmula de te pegar. O que você precisa, quando entra no campo de batalha que eu estou colocando agora para você, tem que estar preparado com a sua munição e o escudo contra a bala do outro. Então o vírus vem em pouco tempo fortalecer aquilo que os pregadores, que nós psicólogos nos fazíamos. A nossa orientação, o nosso resultado é extremamente importante. Se você ainda não aprendeu, eu quero dizer o seguinte: há algum tempo estudando essas coisas, eu cheguei à compreensão que tanto filho, quanto clientes, quanto pessoas no mundo, elas às vezes não estão interessadas no que está falando, não estão interessadas em aprender com determinados professores. E aqui um recado aos professores: olha, esse povo, essas pessoas, nós aprendemos que a grande maioria quer chegar onde você chegou. Se você não está no lugar, ou se você não conhece o caminho, porque não foi até o lugar que ela quer chegar, não adianta, que não vai ter motivação. A motivação está naquilo que a pessoa vê você fazer, e não naquilo que você fala. Isto nos leva à conclusão do que esses novos conceitos de crenças e valores, por exemplo, eles vêm mostrar que a internet veio para ficar. Não adianta meter o pau na internet, nas mídias sociais. Por que elas vieram para ficar? Olha, em 1982, eu dizia às pessoas que iam aparecer uma tela, você ia tocar na tela e ia chegar no seu arquivo, na sua memória, essas coisas todas. Então, nesta oportunidade, nós descobrimos que muita coisa que hoje as pessoas falam que é da mente, na verdade é da memória. Você já pensou um computador sem memória? Ele vira numa máquina de escrever e tchau e benção. Então, se você não tem memória, a sua vida vai ficar assim, vegetativa. Agora, qual é
a metáfora que nós vamos fazer com, evidentemente, a plataforma, com as mídias sociais. A mídia social é uma plataforma que vai ficar escrito o que você fez para as próximas gerações. Se você é daqueles que vive gritando por aí, olha, o que a história vai falar ao seu respeito? Saiba que a história não vai falar a respeito do que você passou como ideologia, como filosofia, enfim, como qualquer pensamento que você tem. A história vai passar aquilo que você fez. Com os estudos, eu cheguei a essa compreensão pela seguinte razão. Quando a internet surgiu, as pessoas iam lá, escreviam tudo, e tem gente hoje que nem quer saber se aquela informação é do ano passado, olha, invadiram tal lugar, isso, aquilo. Ela está lá compartilhando. Isso já foi do ano passado, está errado, é fake news, e ela continua mandando bala. Aí ela vai e, né, o ego cresce, ela escreve alguma coisa, quem conta um conto aumenta um ponto, e ela vai aumentando um ponto naquilo que ela está falando. Resultado, certo momento, a pessoa se vangloria de ter logrado alguém de alguma forma. Iludiu o sistema judiciário, iludiu o poder todo, iludiu o legislativo e iludiu o executivo. Só que ele colocou isso na internet. Mas ele esquece, ou na época não estava nem aí, como muitos hoje que não estão nem aí, que aquilo ali ficou. Veja só, qual é o legado que nós vamos deixar para as gerações futuras? Você já pensou daqui 100, 200 anos alguém chegando e falando assim, pô, mas como esses caras do século XXI eram tudo tapado, quadrado, olha só. O cara só pensava nisso. Quando nós estávamos estudando esta parte da personalidade humana, vimos que o ego começou a inchar tanto que passou a ser mais que Deus. E hoje estamos vendo pessoas que clamavam, gritavam para que o Estado fosse laico, de joelhos pedindo a Deus para que se salve. Olha só onde nós chegamos. Alguns dias, alguns períodos, alguns meses, alguns anos, para não falar uns 20, que eu passei pela Justiça do Trabalho em apoio, fiz algumas conferências, os juízes têm, e fui coautor de alguns livros. Na verdade, um livro, né? A gente tem mania de aumentar. Um livro que foi sobre as técnicas, hoje seriam as ferramentas que eliminam os conflitos durante a audiência. E neste momento eu descobri, quer dizer, tive uma grande sacada, que o pessoal diz hoje, que na verdade o que acontece é que a grande maioria não tem consciência daquilo que está fazendo naquele momento. E o valor das palavras é que são diversos das pessoas que comungam de padrões de valores e crenças diferentes. E aí ficam discutindo sobre o sexo dos anjos. Quando um juiz, ao perquirir uma testemunha, ao ouvir o autor da ação ou o réu do outro lado, eles não gostavam que falasse que era réu, as duas formas. Olha só o que acontece quando o ego põe na internet e esquece da coisa. Olha, eu não posso pagar o meu empregado porque eu estou sem dinheiro, estou quebrado, isso, aquilo. E aí mudou de empregado para colaborador. E aí o colaborador começou a dizer o seguinte,
se é colaboração, eu colaboro quando quero, tá legal? O cara tem a obrigação dele é me dar o dinheiro e eu faço quando posso e a hora que eu posso. Aonde eu quero chegar? Que na hora de o cidadão dizer que não tinha nada, o auxiliar do juiz ia lá, fazia a pesquisa e via que o cidadão estava, né, fazendo um churrasquinho na laje. Né? Metaforicamente, o cidadão estava na farra do jantar, lá com lenço e tudo mais, e não tinha dinheiro para pagar. E aí, doutor, como é que o senhor explica isso, se o senhor não tem dinheiro? Aí nós sacamos o que? A prioridade. Quando a pessoa hoje coloca uma objeção que não tem dinheiro para fazer um curso, coloca a objeção que não tem dinheiro para poder pagar um curso de desenvolvimento pessoal, ela está colocando que ela não quer gastar o dinheiro naquilo. Na verdade, ela tem, mas a prioridade dela não é essa. Sabe qual é a prioridade dela? A prioridade dela é deixar ela no banco, uma montoeira de números. Você já reparou que ninguém mais trabalha por dinheiro? Não é? Os 12% das pessoas bacanas nunca trabalharam por dinheiro. Eles trabalhavam por satisfação e o dinheiro vinha por decorrência. Mas era uma recompensa por aquilo que eles tinham feito. Por outro lado, o autor, o empregado, chegava e dizia assim, não, olha, eu não fui trabalhar porque eu estava doente, eu estou entregando aqui um atestado médico e ontem eu estava doente. Aí o auxiliar lá do magistrado vai, pá, Facebook, né? Agora Instagram. O cidadão estava na praia, estava pescando. E o atestado não está doente em casa. Aí começaram a ficar espertos. E os espertos, né, ficaram espertos. Espera aí. Então não adianta, volto lá a falar em segurança de internet se você é o primeiro a colocar besteira, a transformar besteira, fazer fake, né? Receber um negócio, primeiro checa, depois manda. Assiste uma live, faz lives boas. Veja quanta gente está em casa hoje. A internet também não estava preparada para isso. Não tem velocidade. Quantas vezes que cai? E quantas pessoas, se você ainda é desses que fica num canal, que está te colocando para baixo, com medo, com isso, aquilo, o efeito placebo, que é, né, quando a gente era garoto, o que é efeito placebo, mamãe, não sei o que é. Ó, filho, para com isso. É o seguinte, você já viu falar que tem gente que vai lá com o doutor Zélio, né? Vai lá com o doutor Coimbra, vai lá com o doutor Seblanelli. Vocês já viram que eu sou do Vale do Paraíba, né? São os bambambam, tipo Zerbini e outros times aí, né? Vocês já viram que saram com eles? Como, mãe? Como que a pessoa vai lá, está doente, sara com o médico, não sara com o remédio? Porque ele foi bem atendido. Ele melhorou a sua receptividade orgânica. Acreditou. Então, o que é placebo? É acreditar que aquilo funciona. Não existe uma medicação que você tome que não tenha um agregado do efeito placebo. Sabe por quê? Porque eu coloco 3 pilares que sustentam o efeito placebo. Vocês já sabem que eu sou adepto do universo que tem no átomo, né? Que cria nêutrons, elétrons e prótons. Pai, Filho e Espírito Santo. Comece a estudar a trilogia. Então, o que tem no efeito placebo? Crença, desejo e expectativa. Qual é a expectativa de alguém que vai num hospital e é maltratado? Que não tem nenhuma explicação a respeito do remédio e tal. Tem muita gente que diz assim, você só está falando de coisa negativa. Calma. Sempre, em qualquer atividade, em qualquer profissão, tem uma parcelazinha dessa que eu estou falando agora. Mas a grande maioria é o que faz.
tratava bem e muito melhor naquela época. Por que muito melhor? Porque qual é a evolução do diagnóstico hoje? As máquinas, né? A máquina faz um teste, né? O psicólogo fez um teste, ele acredita muito mais no teste do que na intuição dele, do que na capacidade dele. Um médico novo numa cidade, que nem o doutor Zé chegou em Paribuno, o doutor Felipe, anterior a ele, chegava lá, são pessoas que até hoje todos veneram, e o nome dele é o nome de autoridade, porque a autoridade do médico, do psicólogo, não é só pelo certificado. A autoridade lhe é dada pelo certificado, pela legislação. Mas a capacidade e a autoridade e a confiança é pelo reconhecimento das pessoas. Quantos, estou olhando no olho para você aqui, para você ver o seguinte, quantas pessoas recebem orientação hoje, porque estão angustiadas, até chegarem em depressão, ansiosas, estão estressadas. Eu abri a minha agenda para atender gratuitamente os meus seguidores às quintas-feiras. Quinta-feira próxima, eu já estou com um grupo de 3 pessoas no mesmo horário, ao invés de... Essa é a realidade nova da plataforma, meu querido, da internet. Quantos médicos estão fazendo consultas pela internet? E com isso, sabe o que nós tivemos como sacada? Presta atenção que agora você vai ficar maravilhado. Você já pensou a hora que isso tudo chegar na consciência política? Não no politicamente correto, mas na consciência do político? O que ele vai fazer? Ele vai ficar em casa com a mãe, com o filho, com as crianças, vai participar com mais tempo com a família e vai ter um horário de 10 horas, sei lá, durante o dia, para ficar na internet estudando os processos que serão votados, os processos que não estarão sendo questionados para colocar ou não em pauta. E aí, ele vai perguntar ao presidente, e tal coisa, isso aqui não é bom para a população? Isso aqui não é excelente para as pessoas? Deputados federais e senadores poderão ir para Brasília e aproveitar mais tempo com a família. Mas poderão ir para Brasília, no máximo, 4, 5 dias, no mês. Se precisar ir e votar presencialmente, porque ele também pode votar pela internet. E aqui, esticando um pouco mais, qual foi a sacada agora falando com vocês, que principalmente nós que temos certas dúvidas quanto a veracidade do sufrágio na ferramenta que a gente vota aí, né? Na urna eletrônica. Na verdade não é urna, é a maquininha. A gente convencionou de chamar de urna. Mas você já pensou? O voto passa a ser direto, com a cara limpa, o cidadão de frente, se comprometendo com aquele que votou nele, se comprometendo com o que vem para frente. Esta é uma outra colocação que eu pretendia fazer com vocês agora. No novo mundo, daqui para frente, meu querido, não tem assim, eu sou... Comprometimento é a palavra. Pela internet, o cara está falando, tem muita gente, tem 100 mil pessoas que não têm internet. Hoje, daqui a uns anos, tem gente que tem 2, 3 internets. Tem gente que recebeu 600 aí hoje e pediu 1.200 sem ter direito e tem um cacetão de coisas para ser examinado e foi lá e comprou mais um celular. Foi lá e tomou mais uma cerveja. Não sou contra nada disso, cada um faz o que quer, mas tenha comprometimento com a sua vida. E se responsabilize por isso.
Não fique achando que os outros vão continuar dando. Se você está pensando que as coisas vão continuar assim, você é o primeiro a ser pego pelo vírus, porque você está aqui achando que vai ficar um tempo, fica com medo, triste, e vai sair, vai resolver tudo. Conversa, meu filho. Você, seu neto, né, seu filho, vai para a rua e vai pegar o vírus. O importante, então, da informação, qual seria? Quantos estão sendo contaminados e quantos estão morrendo? Além do quanto, qual a qualidade? Recebi um e-mail, sei lá se foi e-mail, WhatsApp, enfim, recebi, né, cidadão saindo do hospital militar, agradecido, pedindo a Deus e agradecendo por ele e o pai, com mais de 31 anos de serviço na rua, e se safaram. Depoimento dele. Na hora que está passando aquele corredor polonês, que todo mundo bate palmas, os enfermeiros e tal, hoje se fala muito e com grande propriedade, com grande mérito, rendo aqui as minhas homenagens ao pessoal da saúde, mas agrega o pessoal da segurança. Estão na rua, veja se alguém falou alguma coisa de bombeiro, veja se estão noticiando o policial de rua, policial civil, o porteiro, o guarda, o segurança, qualquer que seja as pessoas que têm, os transportadores de alimento que traz para a tua casa, ou o corpo dele é diferente. Se ele for contaminado, ele vai morrer? Não é assim. Se você for contaminado, você tem chance de viver e tem chance de morrer. Esse negócio de 50% é besteira, porque o ser humano não pode ser transformado em números. Combato veementemente quando alguém me pergunta assim, Rico, me diz o seguinte, a dor que você está com ela, quanto é? 4, 5, 6 ou 10? Vai se ferrar, cara. A minha régua é diferente da sua. A nossa medida é diferente. Eu queria ver, segundo as mulheres falam, um homem sentir a dor do parto. Cara, como é que o cara vai dizer, olha, eu estou sentindo, a minha dor é 7 ou 8. A dor é suportável ou insuportável. Ou a pessoa suporta, ou a pessoa sucumbe frente a uma determinada dor. Eu digo isso para vocês porque durante a minha vida toda, antes de falar para alguém fazer alguma coisa, ela demonstrava. Eu abri a minha agenda para atender gratuitamente as pessoas na quinta-feira, porque eu também passei por isso. Vocês pensam que não? Dia 3 de maio, eu senti uma dor terrível, como se fosse insuportável, né? Para alguns que já tiveram pedra do rins, eu tive uma vez, 2 vezes essa dor. Aí fui ao hospital. Apareceu lá um vírusinho que acompanha o nervo de determinada parte. Fiquei até o fim do mês passado, deitado no sofá, cama, sofá, ouvindo notícias uma em cima da outra, até que eu cheguei e falei, para, não dá mais, não aguento mais. Peguei, desliguei a televisão e comecei com o Facebook e tal, e aí converso com um, converso com outro, ouvi alguém dizer assim, olha, você é a média das 5 pessoas que você anda com eles. Aí voltei à época de infância, quando as mães, umas diziam assim, você tem que ser o último do grupo. Outros diziam, não, em qualidade você tem que ser o primeiro. E outros diziam, tem que ser a média. Depende de como a pessoa imagina, como ela encara isso. Eu vou ser o último, eu sou pior, vou sofrer bullying o tempo inteiro e não vou chegar onde eu quero. O outro disse, eu sou melhor, o que eu vou melhorar com esse povo? Então, se você for a média, você tanto pode aprender com quem está para baixo como está para cima. Falando para baixo, para cima, e dentro desse esquema, veja só, passei por esse perrengue, saí dessa,
e disse, olha, eu vou voltar depois de todo esse tempo, mesmo jubilado pelo Conselho Regional de Psicologia, que eu não preciso pagar mais, né, pela idade, eu vou voltar e pegar essas coisas que eu falo na live e falar para a pessoa, olha, se você gostou desse assunto e quiser um aconselhamento, uma orientação mais específica, me liga aí no... Como é que chama aquele negócio lá, o que tem um Szinho lá? O Skype. Me liga no Skype. Vou atender um por um. Falei, bom, vamos pegar uns 2, 3 aí. E resultado, cara, você não tem ideia de quantas pessoas estão com medo sequer de botar o nariz na porta para fora. Agora, você já pensou? Quem trabalha na área de segurança, quem está na rua, como esse rapaz que saiu do hospital militar e disse o seguinte, eu não morri tomando tiro na cabeça, no peito, eu enfrentei 31 anos trabalhando desta forma. Um vírusinho desse que vai me acabar? Não, na hora que eu estava na pior, eu fui lá, ajoelhei, pedi a Deus que me desse força e até me emocionei. Porque ele e o pai resolveram o problema. E aí alguém vem me perguntar se aquela medicação que ele teve não teve efeito placebo? Se aquela medicação não teria efeito colateral? Eu deixo por conta de vocês qual é o remédio que não tem efeito colateral. E qual é o pai que vê no filho doente, não vai às últimas consequências. Então eu volto aqui a dizer que quando nós percebemos que a internet pode ser usada como o Poder Judiciário está usando agora, os auxiliares, as pessoas estão em casa fazendo pesquisas, os juízes estão decidindo por videoconferência. Começaram timidamente, houve fulano, houve outro, reação desse, reação daquilo. Ação e reação vão conduzir a um novo mundo. Mas não adianta você ter uma profissão e ficar lutando por causa dela e achar que ela vai continuar. Presta bem atenção, empresas. Quem é um pouquinho mais antigo conheceu Kodak, Xerox, próprio Correio. Eu vou mandar uma carta hoje para a Dinha, agora há pouco entrou aqui a Beth, que é uma prima nossa, mas ela é inglesa, não sabe não sabe nada de português. Não, ela entra aqui, depois recebe lá a tradução. E aí, o que eu quero dizer com isso? Mandava uma carta para ela, 90 dias para ir voltar. Hoje um zap, zap, está na hora, já veio de volta e acabou e vamos embora. Tá? Profissões. Começou a surgir aí, lobista, olha só, rapaz. Lobista, não, eu sou intermediário, eu conheço, eu sou amigo do amigo do amigo, te levo lá. Aí vem o outro falando assim, ele é ativista, ele é ativista. Que legado essas pessoas vão deixar para as próximas gerações? É uma pergunta. Você reflita e fale sobre isso. Se você gosta desse assunto e quer ser atendido, você pega o meu Skype, Augusto Rico, Y e 2 Cs, né? Nome artístico, né, cara? Não sei como é que vai ser depois da pandemia, né? Porque ela vai virar endemia, depois vai virar qualquer coisa, muda o nome, ressignifica tudo, e aí a pessoa esquece. Como esqueceu, né? De vários, da gripe espanhola, do N1, H1, enfim, tudo passou. Passou nada, ele continua aí. Aquele que tem imunidade vai para frente.
Eu, particularmente, enfiei na cabeça, porque eu aprendi, e gostaria de trabalhar com imunidade mental. O seu emocional é importante. Você que é jogador, você que é atleta, você que é participante disso, sabe que quando você entra numa bola dividida, com a perna mole, sem vontade, é diferente quando você entra para rachar, né? Os dois saem até fumaça, fogo. Pô, o que aconteceu? Quebrou a perna? Não, não aconteceu nada. Por quê? Você entrou com vontade. É esta energia, é esta força que trouxe você até aqui, que vai fortalecê-lo para receber uma palavra de orientação, um tapinha de um amigo nas costas. Olha como você é bom, você precisa disso. Um conselho, uma mentoria, um trabalho de coach, tudo isto funciona. Agora, o que mais funciona mesmo é o que você precisa. E se você precisar de um profissional, então aí você vai lá e para com essa pandemia toda aí que fala, é o seguinte, o cara vai lá na farmácia, toma isso aqui que é bom. Outro dia, não é? Uma pessoa contou para mim que a outra falou assim, você está tomando dipirona? Rapaz, estou com uma dor de cabeça que não tem tamanho, você não quer me dar um comprimido? A população brasileira não só é doente, população mundial não só é doente, como é inconsequente. A pessoa bota droga lícita ou ilícita para cair fora da consciência das coisas, da vida dela. Então vive vegetando. Graças a Deus que eu passei por isso e posso entender melhor aquele que ainda não chegou lá. No mundo do negócio, presta atenção quando alguém fala num protocolo. O cidadão chega lá no fim do protocolo porque ele chegou lá. Aquele que o procura pensa também que vai chegar lá, porque aquele já chegou. Mas preste atenção que no mundo esportivo, aquele que foi diferente, que não seguiu o protocolo, que foi além do protocolo, não é contrariar, é seguir e ir além. Desenvolveu uma técnica, desenvolveu uma ferramenta e foi para frente. Tem médicos aí dando depoimentos e não tem como fechar a boca, não tem como esconder a realidade, dizendo o seguinte, eu fiz o protocolo, com todo cuidado, né? Para não ser antiético. Como eu não tenho um rabo preso com ninguém e as pessoas que me conhecem sabem que eu sempre fui um psicólogo pautado no cliente e no resultado que eu posso colaborar para que ele consiga, não sou daquele, isso aqui é meu, é certinho, você faz assim, esse é o protocolo e é assim que dá certo, e vai embora. Espera aí, cada ser humano é de um jeito. Da mesma maneira que, como atleta, eu consegui resultados que as pessoas lá falam assim, pô, esse cara aí, magro desse jeito, eu tenho a impressão que o magro nem o coronavírus não quer saber, viu? Porque presta atenção nas pessoas que são focalizadas, a grande maioria, né, não tem nada a ver, porque o obeso, principalmente a obesidade mórbida, e o magro. É lógico que tem exceção, que tem um magro que tem pressão alta, que tem diabetes. Como criança agora está tendo diabetes. Mas é que antes não era visto. Só que antes não era contabilizado, mas tinha o seguinte, pressão, compreensão, amor, carinho, tinha abraço. 1 mais 1, o cidadão disse que era 3. Não. Pai, mãe, terceiro é o filho. Criou. Então, 1 mais 1, quando ele disse 1 mais 1, na minha atividade, no meu ramo de negócio, soma de 1 mais 1 é igual a 3, eu comecei a pensar, como pessoas que pensam assim. Pô, o cara está falando uma besteira.
um absurdo, um paradoxo. Mas eu sou uma pessoa que escuto e vou testar o conhecimento que desafia a minha compreensão. E aí comecei a ver 1 mais 1, 3, como é que é esse negócio? Como é que ele pode ter entendido isso? E para mim surgiu essa sacada. 1 somado com 1 produz um terceiro. E não perde, e não deixa de ser 1 e 1. Tá? Química, física, estuda um pouquinho de neurociência, física quântica, mecânica quântica, e aí você... Mas se não quer estudar, quer viver, ótimo, beleza, tranquilo, mas bota a cabeça no lugar. Valoriza as pessoas que você vê que tem intenção e fazem, porque tem muita gente que tem intenção de ajudar todo mundo e pensa que só jogando a imagem que vem para ela, assim, compartilhado, ela está fazendo tudo? Não, primeiro escuta. Vê quem poderia ser beneficiado com aquilo que ela vai ver e ouvir. Pessoas que só escrevem. Pega uma figurinha, escreve e manda embora. Não dá a cara a tapa. Cara a tapa. Amanhã, 18 horas, nós começaremos especificamente... Me lembrem, para começar a falar sobre o grande profeta, Raul Seixas. Lembra aquela musiquinha dele? O dia que o mundo parou, quem estiver sentado no trono, né, hoje, legal, quem estiver sentado na privada, né, com a boca escancarada, esperando a morte chegar, cara, está vegetando. Então amanhã nós vamos começar com isso aí que está. Mas uma mensagem. Nós estamos divulgando a vocês o nosso mantra. De hora em hora, Deus melhora. De dia em dia, Deus me guia. Aumentando isto como um mantra, crendo, desejando e esperando, não há outra coisa a não acontecer o que a lei da atração traz para você. Se você tiver com medo, você vai atrair todo instrumento zelador. Zelador é do prédio, não, mas é um instrumento que vai te trazer dor. Não é zela a dor. É um instrumento que causa a dor. Objetivamente, qual é o exemplo? Você está com um calo, o sapato está apertando, é um dedinho do pé, tem 9 que estão bons, uma pessoa tropeça e pisa em cima do que está machucado. Você tomou uma vacina, tomou uma injeção aqui, né? Ou tomou na bunda, porque muita gente... É bumbum. É a mesma coisa, cara. Preconceito aí está. Amanhã também a gente vai falar sobre isso. Mas já vou dar uma coisinha assim. Vem o cidadão e pá, bate. Ô, Fulano, como vai? Cara, você bateu em cima de onde está machucado. E amanhã nós vamos começar com preconceito, Raul Seixas, porque tem muito CEO, madame, que faz compra no Santa Luzia, nos grandes supermercados. Nada contra isso. Só que faziam levando a sua secretária para escolher as coisas. Hoje eles estão escolhendo tomate, estão escolhendo batata, cebola, para levar para casa. Ou estão, né? Aí vem a internet. O cara ganhou, em vez de deixar lá no banco os números dele só para aumentar, isso também a gente vai abrir amanhã, e para as perguntas também, porque você recebe, põe no banco, aí, tô aplicando, aumenta, passa 50 anos aplicando, tem lá um montão de coisa, aí vem o coronavírus, leva você, foi embora. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que pensar no futuro. Na minha época de garoto,
Ninguém trabalhava para aposentar. Hoje é o fim do mundo, aposentado. Cara, que aposentado? Eu continuo trabalhando. Tem lá. Pela legislação, aposentou nisso? Não, tudo bem, mas o homem não pode trabalhar por aposentadoria. Sabe por quê? Porque aí ele aposenta e fala assim, e agora o que eu faço? Não tem mais nada para fazer, perdi o sentido da vida, qual é o meu propósito? O propósito é morrer, não tem mais nada para fazer. Então, propósito de vida, qual é a sua missão? O que você tem para frente para ir para participar das coisas? Nossa intenção é termos multiplicadores. Pessoas que entendam que a internet é alguma coisa que você põe e vai ficar para sempre. É o seu legado para gerações futuras. Quem não entendeu isso, vai na linha do tempo dela. Começa a ver o que ela fez. O fulano está lá bonito hoje, com sinais aparentes de riqueza. Né? Esse termo eu aprendi lá na Justiça do Trabalho. Porque talvez você saiba, talvez você não saiba, eu também me formei, fui bacharel em Direito em 2004. Não advoguei, porque eu prefiro esse trabalho que eu estou fazendo. Nada contra os outros, mas o que eu aprendi lá? Sinais aparentes de riqueza. Aí do mesmo jeito que tinha aquele cidadão que estava fazendo, né, a farra num jantar de 5.000 reais à noite, tinha também aquele que chegava lá e a magistrada perguntava ao senhor, como é que está a empresa? Está ruim, tá ruim mesmo. Tá. Aí abria, né? Quebrava o sigilo bancário e via que ele tinha uns mundos, estava no vermelho. Então tem muita gente bacana, vai para festa e tal, né? Umas épocas começou a aparecer o carro, a pessoa jogava a chave em cima da mesa, assim, para escorregar, para as meninas olharem, né, as mocinhas. Pô, esse cara é bom, ele tem um carro tal, né? Aí, cara, relógio, isso aqui, tá bonito, bacana, viagens e tal. Aí vai ver, capivara dele, né, na caixa lá tem 50 páginas de documentos que ele não paga. Então, meu querido, reflexão. Que importa? A sua vida, a nossa vida. Que pessoas nós queremos ser após a autorização e abertura da cadeia da nossa casa. Estamos condenados hoje pela legislação para ficar dentro de casa. Mas quem não é condenado? É o cara que é da segurança, é o bombeiro, é o enfermeiro, é o entregador de pizza, é o médico, não é? A vida vai mudar e muito. E a internet você vai ter que aprender, porque ela é que vai mostrar para você que o netinho está em tal lugar, que está longe, que não pode vir no aniversário do vovô, isso, aquilo. Hoje ele já aprendeu. Então, todos vocês que me acompanharam, muito obrigado pelas curtidas. Agradeço encarecidamente e propositadamente para que vocês continuem comentando, compartilhando e curtindo. Grande abraço, eu sou Augusto Rico e estarei com vocês assim que precisar. O amigo Rico está sempre aqui. Grande abraço.